Nós estamos refletindo sobre o que eu estou chamando aqui de terapia de Deus, a maneira como Deus vai lidando com nossos abatimentos, nesses momentos em que a gente sente certo desânimo, certo desalento, enfraquecimento da nossa fé, a gente olha e não vê solução, e parece que Deus se esqueceu da gente. Todos nós passamos por momentos assim. Como eu disse hoje pela manhã, Deus tem uma maneira diferente de trabalhar conosco. Por isso que eu gosto muito dessa expressão, essa terapia divina, porque o terapeuta vai tratando cada paciente de um jeito, vai vendo quais são as questões emocionais, as pessoalidades, as peculiaridades, quais são as especificidades de cada um. E Deus também nos respeita muito nessa questão da nossa estrutura emocional. Ele conhece profundamente quem somos, o que precisamos, do que carecemos. Deus conhece a nossa estrutura e trabalha com ela. Ele não faz trabalho de massa. Deus não trabalha com multidões. Deus trabalha com pessoas. Deus não trabalha com números de inscrição. Deus trabalha com cada um. E a gente vai vendo de que maneira certos personagens bíblicos passaram situações difíceis. Quando a gente pensa que só a gente é que está sofrendo, só a gente que passa provações, só a gente que tem dificuldades, parece que para a gente não dá nada certo. Aí a gente começa a retomar a história desses personagens e vai vendo cada enrascada que eles se metiam, cada coisa que eles faziam que não tinha propósito, e como eles complicavam a vida deles, e como às vezes era tão fácil resolver certas coisas, mas eles preferiam ir pelo caminho mais difícil, mais tortuoso. E não era só eles que eles prejudicavam um monte de gente ao redor, era uma bomba de efeitos colaterais pegando um monte de gente. E o trabalho que Deus tinha de ir atrás dessa gente, de retrabalhar com eles e de convencê-los: olha só, vocês estão fazendo bobagem, vocês estão indo pelo caminho errado, não façam isso. E o trabalho que Deus tem com esse negócio, e o pessoal cego, e o pessoal sem entender, e o pessoal teimoso, e Deus trabalhando, e lá, e aí depois não dá nada certo, aí eles culpam Deus, e Deus se esqueceu de mim, e Deus me abandonou, e Deus diz: não, não foi isso, é que você às vezes não prestou atenção no que eu mostrei. E vem, e a gente vai vendo essas personagens bíblicas, vão mostrando para a gente que não é só com a gente que acontece a coisa. Outra coisa que a gente aprende é, independente se tem muita fé ou não, se está muito consagrado a Deus ou não, a vida não respeita esses limites, entende? Não é porque uma pessoa está envolvida no trabalho de Deus, ou está muito dedicada a Ele, ou porque ora todo dia, e porque lê a Bíblia todo dia, porque tem uma espiritualidade afinada, e porque está sempre em comunhão com Deus. Isso não é prova, isso não é garantia de que não vai acontecer nada. Às vezes acontece feio, acontece muito feio. Então, aí vem Deus e vai trabalhando com a gente para mostrar certas coisas, com os nossos abatimentos interiores. A gente está vendo alguns personagens que Deus foi trabalhando. Hoje eu quero falar sobre mais um. Eu sei que você conhece esse texto, desde que você era aluno da tia Joana, naquela classinha de EBD, sabe? Quando cantava "As árvores balançam", 3 palavrinhas só. Aí ela contava a história de Noé, contava a história de Adão e contava a história de Daniel. Vocês querem ver como é que vocês lembram da história de Daniel? Eu vou perguntar e vocês vão respondendo, tá bem? Olha só como vocês foram bons alunos de EBD, desde a sua infância. Daniel estava na Babilônia, aí os seus inimigos queriam destruí-lo, prejudicá-lo. E Daniel tinha um costume. Qual era o costume de Daniel? Orava quantas vezes por dia? Aí ele abria as janelas voltadas para onde? Jerusalém. Aí os inimigos falaram: é por aí que a gente pega ele. Ele tem essa fidelidade às suas práticas de oração. Vamos fazer o seguinte, vamos convencer o rei a proibir esse negócio de orar. E aí eles foram até o rei e convenceram o rei dizendo: olha, o negócio é o seguinte, a gente
acha que tem que botar à prova aí se o pessoal é fiel ao rei ou não, se o pessoal obedece ao rei ou não. Então faz o seguinte, diga que oração está proibida. Não pode orar de jeito nenhum. E eles lá de olho em Daniel. Aí foi feito um decreto, ficou proibido orar, mas aí o que acontecia? Quantas vezes Daniel orava por dia? 3. Onde é que ele orava? No quarto dele, abria a janela para onde? E ele parou de orar? Continuou orando, e porque ele continuou orando, foram lá falar para o rei, delação premiada. O negócio é o seguinte, ele está lá 3 vezes por dia, mesmo jeito, não para. Aí o rei, então não tem jeito. O rei gostava de Daniel, mas gostava, porque Daniel era um servo fiel, era uma pessoa de integridade, de caráter, e não era da mesma religião, mas respeitava a religião, ele respeitava o Deus de Daniel, por causa de Daniel. Por causa de Daniel. Eu tenho aprendido que as pessoas respeitam mais a Deus ou não respeitam a Deus, às vezes, por nossa causa. Há alguns de nós que têm um tipo de vida que fazem com que as pessoas respeitem mais a Deus, mesmo nem crendo muito nele. Mesmo não sendo devotos. Mas por causa de certas pessoas, eles dizem, esse Deus merece respeito. Mas há outras pessoas, também por causa do seu jeito de vida, fazem com que as pessoas deixem de crer em Deus. Tem muita gente que está levando o pessoal ao ateísmo, por causa da sua maneira de viver. Se aí esse Deus aí, vocês estão fazendo essas coisas, eu não creio nesse Deus, e esse Deus eu não quero para mim. Daniel era um desses que fazia as pessoas respeitarem Deus, sabe? Embora não fossem da mesma religião. E o rei, ele respeitava o Deus de Daniel e gostava, tinha é o meu garoto, Daniel, sabe como é que é? Tinha um xodó por Daniel. E com um coração muito pesado, mas não tem jeito. É ordem, é regra, eu que fiz a regra, eu que fiz a lei, tem que cumprir. Aí mandou... Agora que vem uma pergunta difícil, quero ver se vocês sabem. Mandou jogar Daniel onde? Só tem teólogo nessa igreja, entendeu? Mandou jogar Daniel na cova dos leões. E é aí que a gente chega no verso 16 do capítulo 6. E o resto da história, vocês não vão dar spoiler não. A gente vai ler aqui o restante da história nesse texto, Daniel 6, de 16 em diante. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Tem gente que vê isso aqui como desafio, eu vejo isso aqui como respeito. Então, vamos ver agora o que é que o Deus de Daniel faz. E o rei estava ali, torcendo para Deus de Daniel fazer alguma coisa, viu? Pode ter certeza, ele estava torcendo para o Deus de Daniel fazer alguma coisa. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite, olha só, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença, e além disso não conseguiu dormir. Está vendo? Logo ao amanhecer, logo no dia seguinte, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, foi chamando Daniel. Antes de chegar, quando ele já estava ainda se aproximando, ele já foi chamando, com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Agora me diz uma coisa, se ele realmente acreditasse que Daniel estava morto, ia ficar chamando Daniel desse jeito? Ele está chamando porque tinha alguma coisa que dizia para ele, Daniel acho que está vivo. Ou era maluco. Não, mas ele acreditava que Daniel estava vivo. Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus
enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. A situação se inverteu, junto com as suas mulheres e com os seus filhos, família inteira por conta. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario, escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas, de toda a terra, e disse: paz e prosperidade, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Esse é o rei que não acreditava muito no Deus de Daniel. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro. Deixa eu fazer duas considerações preliminares aqui, antes da gente começar. A primeira é a seguinte: por esse texto aqui, a gente percebe que existem leis justas e leis injustas. Uma lei, necessariamente porque uma coisa é lei, não quer dizer que ela seja justa. Tem muita lei injusta. Muita lei feita por interesse próprio, muita lei feita para ajudar um certo grupo, muita lei feita para beneficiar só as próprias pessoas que a fazem, né? Essa espécime que habita Brasília normalmente costuma fazer leis que só atendem seus próprios interesses. Então, há leis que são justas, mas há leis que são injustas. Por isso que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: deem a César o que é de César. O Estado precisa de imposto, porque é melhor um governo do que uma anarquia, um governo do que um caos. E o Estado precisa ter, sim, dinheiro para se manter. Nenhum Estado se mantém sem dinheiro. A gente está vendo o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. O que acontece quando fica sem dinheiro? Então é preciso, sim, que nós, como cidadãos, paguemos nossos impostos. Dai a César o que é de César. Mas quando a César só o que é de César. Quando César exige o que não é dele, o que ele não tem o direito de exigir, o que se torna uma lei injusta, de exploração, de opressão, de enmiseramento de um povo, aí a igreja pode fazer alguma coisa, pode inclusive desobedecer e assumir as consequências da desobediência. Por exemplo, quando o rei proibiu de orar, Daniel falou: essa lei é injusta. Isso não tinha sido dito no tempo de Daniel, ia ser dito séculos mais tarde, mas Pedro ia dizer dentro do Sinédrio: importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Então há certas leis que são anti-caráter, anti-integridade, anti-bondade, anti-justiça. E a igreja tem que denunciar, tem que se levantar contra, e às vezes a gente até tem que pagar um certo preço por causa disso. Na Alemanha nazista, o Dietrich Bonhoeffer nunca aceitou aquilo que Hitler estava fazendo. Foi para o rádio, onde ele tinha um programa de rádio, fez lá uma vez uma mensagem que se chamava Deus é o meu único Führer. Não tem outro. Deus é o meu único Führer. E por causa da postura que Bonhoeffer assumiu contra o nazismo, ele foi morto. Foi preso e foi morto. Porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Agora, tem que pagar um preço. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ora, vocês vão ser perseguidos por minha causa.
há momentos em que vocês serão perseguidos por minha causa. Quando vocês se levantarem contra leis injustas, contra um governo corrupto, contra um governo autoritário, contra um ditador insano, quando vocês se levantam contra isso, pode se preparar que vem perseguição. Não sejam ingênuos, mas mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. E foi o que Daniel fez. Daniel não era ingênuo, ele sabia, eu vou desobedecer ao rei, tem um preço a pagar. Agora que eu decido, ou eu desobedeço e vou pagar o preço, ou eu obedeço e fico em falta com meu Deus. Ele preferiu a primeira opção, eu vou obedecer e pagar o preço, e pagou. Então estejamos muito atentos a isso. A igreja tem que ser a consciência do Estado. Apontar o que é que está sendo exagerado, errado, injusto. A segunda consideração preliminar que eu quero fazer aqui é que, bom, de alguma forma, usando esse texto que a Bíblia é a palavra de Deus, porque as coisas têm que ser aplicadas à nossa vida, nós também, de certa forma, no nosso viver, no nosso cotidiano, temos que lidar com certos leões. Não existe aquela expressão, tem que matar um leão por dia? Às vezes na nossa vida, nossos desafios, as nossas provações, nossas adversidades, nossas lutas, num país como o que a gente vive, por exemplo, que tudo é contra. Tudo é contra. Você não consegue trabalhar em paz, você não consegue ter segurança, você não consegue educar seus filhos direito, tudo é contra. Viver num país como o nosso é estar disposto a ficar matando um leão por dia, sim, e são muitos. A gente tem que enfrentar esses leões. Nós também temos as nossas covas de leões pessoais nossas, nossos momentos em que precisamos enfrentar certas feras. E esse texto nos mostra como é que Deus nos dá suporte para isso, porque foi Deus que deu suporte a Daniel. Então eu tenho meus leões, você tem os seus, nós enfrentamos nossos leões cotidianamente, nós nos levantamos das nossas camas para mais um novo dia e para mais uma nova luta contra os leões. E a gente faz isso, faz parte da vida, lutar contra leões, atravessar as covas dos leões, faz parte da vida. E que suporte Deus dá para isso aí? Que suporte Deus deu para Daniel, que pode nos dar também para enfrentarmos os nossos leões de cada dia? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o primeiro suporte que Deus nos dá, a primeira coisa que Deus nos mostra, é que às vezes a coisa nem é tão ruim quanto parece. Isso a gente tem que se lembrar. Na maioria das vezes, a gente às vezes se assusta demais com uma coisa que nem é tão pesada e tão assustadora. Então o que a gente precisa primeiro fazer é o seguinte, bem, vamos tomar pé da situação para ver até que ponto isso aqui realmente é perigoso, é uma ameaça, é um grande problema. Vamos avaliar isso aqui. No caso de Daniel, por exemplo, parecia que a situação era ruim, o próprio rei contra ele querendo matá-lo, mas não era. Chegando mais de perto, não tem aquela expressão, vamos ver o diabo de perto? Chegando mais perto, a gente vê que às vezes nem é diabo, é só um capetinha, entendeu? Às vezes nem é aquela coisa. Então, chegando um pouco mais perto e olhando melhor, o rei estava torcendo por Daniel. Ele é que não sabia disso. Ele não sabia disso. Mas o rei estava torcendo por Daniel. Torcendo para Daniel sair bem dessa. Talvez Daniel nem imaginasse que o rei gostava tanto dele. Na verdade, se você prestou bem atenção, na verdade não foi Daniel que dormiu com os leões. Quem dormiu com os leões foi o rei. Entendeu? Ele é que ficou a noite inteira sem dormir, perdeu o sono, aflito. Viu o que ele disse aqui? Nem aceitava que ninguém se divertia perto dele. Está rindo do quê? Para. O rei tem aquela piada, não quero saber de piada. Não fala comigo. Foi assim que ele estava. Estressadíssimo. Um rei estressadíssimo.
Então, nem Daniel imaginou que o rei gostava tanto dele assim. Quando é que Daniel, na fantasia mais otimista dele, podia imaginar que um rei ia ficar sem dormir por causa dele? Imagina a rainha Elizabeth perdendo o sono por sua causa. Você já imaginou isso? Alguém chegar para você, aquele problema, e a rainha Elizabeth ficou sabendo, perdeu o sono, não conseguiu dormir. O príncipe Charles chegou para ela para conversar, não, fala comigo. Ele nem imaginava que um rei pudesse ficar sem dormir por causa dele, mas era isso. Então vejam, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: às vezes a situação não é tão difícil quanto a gente imagina. O buraco não é tão fundo, o túnel não é tão escuro, a noite não é tão aterradora, o mar não é tão bravo. Às vezes, a coisa é bem mais fácil de resolver do que a gente imagina. A gente tem que prestar atenção e avaliar. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção quando nós vamos lutar com os nossos leões. Às vezes os leões nem são tão bravos. Às vezes os leões não têm dentes, né? Às vezes o leão só ruge. O leão só ruge e não tem dente. Você sabe aquela história do camarada que foi contratado pelo Jardim Zoológico para trabalhar como gorila, porque o gorila do Jardim Zoológico tinha morrido, e contrataram um camarada para botar uma fantasia de gorila e trabalhar no Jardim Zoológico como gorila. Aí ele estava precisando de dinheiro, crise financeira, aquela coisa toda, ele vai lá, aceitou, botaram aquela roupa perfeita de cinema, de gorila. Você fica um pouco distante, o pessoal não vai nem perceber a diferença e tal coisa. Só que na hora de botar o camarada na jaula, por engano, em vez de botar na jaula do gorila, botaram na jaula do leão. Quando ele percebeu, o leão foi chegando perto dele. Aí ele não aguentou, começou a gritar, me tira daqui, estragou tudo. Aí o leão chegou perto dele e falou assim: rapaz, cala a boca, senão vão descobrir que a gente está aqui disfarçado. Então, às vezes, a situação é bem melhor do que a gente imagina, sabe? Está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem problema, todo mundo passa dificuldade, a gente não é a única vítima do mundo, nós não somos os maiores sofredores da existência, o universo não está conspirando contra a gente. Então precisamos ter uma visão bem realista, muito clara, visão de telescópio sobre as coisas. E a gente vai descobrir que às vezes as coisas não são tão feias quanto parecem. A segunda coisa que fica evidente nesse texto de Daniel é que a gente tem que esperar chegar o dia seguinte. O texto continua dizendo o seguinte: na manhã seguinte, logo no alvorecer, quer dizer, o rei passou a noite em crise, não dormiu direito. Quando veio o dia seguinte, mudou tudo. Mudou tudo. Às vezes a gente tem que ter paciência para esperar um tempo passar. Para esperar, às vezes, o dia seguinte. Os discípulos tiveram que esperar 3 dias para Jesus ressuscitar. Às vezes a gente tem que esperar o 3º dia. O fato é o seguinte: amanhã a coisa pode ser diferente. Entre hoje e daqui um mês, entre hoje e daqui uma semana, ou entre hoje e amanhã, muita coisa pode acontecer. Muita água debaixo dessa ponte vai passar e a situação pode mudar. Olha, às vezes, de um dia para o outro, a situação pode nem mudar, mas nós mudamos. Como diz aquela expressão, não tem nada melhor do que um dia depois do outro, com uma noite no meio. E não tem. Às vezes a gente acorda no dia seguinte e brota uma solução na cabeça. A gente, puxa, eu não tinha pensado nisso. Quantas vezes, eu sei que eu não estou falando nada, nenhuma teoria que vocês não conheçam, eu sei que vocês passaram por isso. Quantas vezes a gente ficou tão preocupado com um certo problema e de repente aquilo resolveu sozinho. Quando a gente olha, a coisa já foi resolvida. E aí a gente fala para a gente, puxa, eu perdi tanto tempo preocupado com isso, sem dormir por causa disso, e de repente resolveu sozinho. Então,
vamos esperar um pouco, não vamos nos desesperar. Esse negócio de ter que matar os leões, de ter que lutar com os leões, exige paciência, exige calma, exige tranquilidade. Vocês já perceberam que os momentos em que a gente precisa ter mais calma e serenidade é onde a gente mais perde o controle? Porque quando está tudo bem e você está, eu estou calmo, estou tranquilo, tá bom, mas não está servindo para nada, porque está tudo bem. O momento que você precisa estar calmo e tranquilo não é quando está tudo bem. Não é quando está tudo bem. É quando a coisa vira. E aí quando a coisa vira, a gente entra em pânico, se desespera, mete os pés pelas mãos. Não, é aí nessa hora que precisa estar com muita tranquilidade, muita serenidade e às vezes muita paciência. Na virada da noite, na chegada do dia seguinte, a gente vai descobrir alguma coisa, vai vir uma solução inesperada, uma ajuda que a gente não esperava, nem imaginava que podia acontecer. Bom, o fato é o seguinte: quando estamos numa encruzilhada e aquilo parece que não tem saída, e eu não sei que decisão tomar, quando eu não sei que decisão tomar, é melhor eu aguardar. É melhor eu esperar. Quem sabe esperando mais um pouco, eu vou pensar melhor, a minha emoção vai aquietar, meu estado de espírito vai serenar, eu vou começar a ver melhor as coisas. Não foi o que C.S. Lewis falou para o pastor da igreja dele, o C.S. Lewis dessa série que a garotada vê aí, as Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis casou tarde, ele casou com quase 55 anos. Até 55 anos ele era um solteirão, não casou. Aí finalmente encontrou a mulher da vida dele. Casou com ela, 3 meses depois ela morreu de câncer. Teve um câncer agressivíssimo, mas o homem vai entrar em parafuso. Vai dizer, meu Deus do céu, tanto tempo para encontrar uma parceira que combinasse comigo. E eu vivo 3 meses de casamento, essa criatura morre. O que é isso? Que mundo é esse? Que causa é esse? Não foi à toa que ele se afastou da igreja dele, se afastou totalmente confuso. No dia do enterro da mulher dele, o pastor perguntou para ele, o que eu posso lhe dizer? Ele disse, me diga qualquer coisa, só não me diga que assim foi melhor. E aí o tempo passou, alguns meses se passaram, um dia o C.S. Lewis aparece lá para a liturgia da igreja anglicana, que era a igreja dele lá na Inglaterra, aparece para a liturgia da igreja anglicana, aí o pároco vai falar com ele, dá um abraço nele, ele diz, olha, eu descobri uma coisa, eu descobri que quando os nossos olhos estão molhados de lágrimas, a gente não enxerga direito. Quando os nossos olhos estão cheios de lágrima, a gente não enxerga direito. Então é bom esperar. É bom dar um tempo. Quando alguém joga barro em você, se você passa a mão logo, vai sujar mais. Espera aquilo secar e depois vai tirando com cuidado. O tempo ajuda. No dia seguinte as coisas já tinham mudado. O que parecia sem solução, no dia seguinte tinha mudado. A terceira coisa que a gente aprende é que, às vezes, a gente corrige, a gente carrega certas aflições que a gente não precisa carregar porque aquilo já está resolvido. A gente nem percebeu, aquilo já está resolvido. Foi o que aconteceu com o rei. Chegou lá aflito, gritando, Daniel, Daniel, Daniel. Mas já estava resolvido. Daniel estava vivo, não tinha acontecido nada com ele, passou a noite ali naquela cova dos leões, nada aconteceu. E a gente tem que lembrar que às vezes na vida é assim. Às vezes a gente está carregando um peso por uma coisa que não precisa, porque já está resolvido. Não foi o que aconteceu com as mulheres que foram ungir o corpo de Jesus, chegaram lá chorando, tristes, aflitas.
O que é que o anjo pergunta para elas? Por que vocês estão chorando? Mas vocês estão chorando porque vocês vieram buscar um morto. Não tem morto. Ele ressuscitou. Estão chorando à toa. Já foi resolvido. Já foi resolvido. Às vezes a gente deixa de perceber que certas coisas já estão resolvidas. E a gente fica ainda um tempo lamentando coisas que a gente não precisa lamentar. O rei, quando levantou de manhã, ele podia ter tomado seu café tranquilo, podia ter cantado, podia ter se alegrado com seus funcionários, com seus servos, porque estava tudo resolvido, não tinha pressa. Só que ele não sabia. E carregava aquela aflição sem precisar. Quando Jacó se encontrou com Esaú, depois da traição que ele fez, tudo que ele aprontou com Esaú, passou a vida inteira com medo de ser morto por Esaú. Porque Esaú tinha prometido: eu vou matar você. Estamos aqui, papai está aqui junto, mas eu vou matar você, não tem problema não. Já papai morre, você vai morrer um pouco depois. E Jacó passou o tempo inteiro com medo daquilo. E aí chegou a hora de encontrar com o irmão. Aquela aflição, aquela coisa. Quando ele chega e encontra com Esaú, Esaú chega e dá um abraço nele. Já tinha resolvido. O coração de Esaú já não era o mesmo. Esaú já tinha amadurecido, já tinha pensado naquilo, já tinha até perdoado, já tinha resolvido se reconciliar com Jacó. Tudo já tinha sido resolvido e Jacó não sabia. E carregando aquela aflição no coração. Então a gente tem que entender que nessa nossa batalha contra leões, às vezes a gente está carregando aflições por nada. Às vezes a gente está chorando por nada, por coisas que já foram resolvidas, a gente não sabe. Então tem que ficar muito atento, muito ligado. Uma quarta coisa que esse texto nos ensina é que às vezes nos conforta saber que certos leões que a gente enfrenta, mas que enfrenta porque a vida é cheia de leões e não necessariamente porque a gente fez alguma coisa de errado. O que aconteceu aqui com Daniel? Daniel diz ao rei: eu estou aqui, o meu Deus me salvou, o meu Deus sabe que eu sou um homem de coração íntegro. E eu sabia que eu estava aqui injustamente. Eu não fiz nada de errado para estar aqui. Eu não fiz nada de errado para estar nessa cova. O meu coração está em paz. Esses leões que eu tive que enfrentar aqui, não os enfrentava por ter feito algo de errado. A gente tem que lembrar que às vezes as coisas não dão certo na vida e a gente tem que lidar com certos leões, não é por castigo. A primeira coisa que a gente pensa é sempre isso. Está num momento difícil, o que Deus está me castigando? Não é isso? Deus está me castigando por quê? Não foi o que os discípulos perguntaram para Jesus no negócio do cego de nascença? O camarada nasceu cego. Na cabeça deles, uma pessoa só nasce com problema quando fez alguma coisa errada. Aí eles perguntam: quem foi que pecou? Ele, antes de nascer, pecou antes de nascer. Sei lá, dentro do útero da mãe, deu um soco no útero da mãe, sei lá. Pecou antes de nascer, ou seus pais pecaram. Quem pecou, ele ou seus pais? Não, às vezes simplesmente a gente está raciocinando naquele negócio dos amigos de Jó. Se Jó está sofrendo, é porque tem alguma coisa errada, é porque ele fez alguma coisa errada. Não, nem sempre. Nem sempre, às vezes a gente sofre, está passando momentos difíceis, porque a vida é cheia de leões. E viver, como diz o Riobaldo do Grande Sertão Veredas, todo mundo devia ler Grande Sertão Veredas, na minha opinião, é o maior romance da literatura brasileira. E o romance que mais fala da condição humana. É um negócio meio árido, mas quando a gente pega o ritmo, vai embora. E tem uma coisa que o Riobaldo, durante o romance todo, repete, e que é a pura verdade: viver é negócio muito perigoso. Ele repete isso o tempo inteiro.
Viver é negócio muito perigoso. E só ingênuos é que não sabem disso. Só os felizinhos da vida que não sabem disso. Os alegrinhos da vida não sabem disso. Mas quem tem o pé no chão, quem conhece a vida, sabe que viver é negócio muito perigoso. A gente está sempre cercado de situações difíceis. Só que a gente tem que lembrar que a vida é assim. Nem sempre a gente está com um leão dentro da casa da gente, ou com uma leoa dentro da casa da gente, por causa de alguma coisa que a gente fez errado. Não. Às vezes, simplesmente faz parte da vida. Essa clareza de compreensão que a gente precisa ter para não sofrer à toa também. Por fim, nós temos que entender que, às vezes, nas nossas lutas, nas nossas covas dos leões, nas nossas batalhas contra o leão, a gente tem que lembrar que muitas e muitas vezes nessa vida, uma situação ruim, preste atenção nisso, muitas e muitas vezes nessa vida, uma situação ruim é uma ponte que nos leva a uma situação boa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas, não é poucas vezes não. Não são poucas vezes não, são muitas. Muitas vezes nessa vida a gente passa um perrengue para depois estar numa situação melhor. Enfrenta um aperto para depois estar numa situação mais folgada. Passa numa viela para depois estar numa estrada bonita. Subida da Serra de Teresópolis é assim, não é não, Silas? Quem vai a Teresópolis sabe bem, vai lá, vai de noite, aquela coisa, tudo cheio de curva, só mato, e vai lá, mas vamos embora, estamos subindo, vamos embora. Quando você chega lá em cima, de repente abre um panorama, uma paisagem, aí você vê, tem mais luz embaixo do que em cima. Aquelas estrelas no chão, aquela constelação de luzes, aquela coisa maravilhosa, você vê toda a Baixada Fluminense, aquela iluminação toda, aquele conjunto de paisagens, e de repente, aparece assim de repente, você precisa ir subindo, precisa ir fazendo a curva, precisa ir no meio da noite, porque se não for no meio da noite, você não chega lá. Aí de repente abre isso. Foi o que aconteceu com Daniel. Aquela situação da cova dos leões serviu para mostrar quem era o Deus de Daniel. E olha, o que aquele rei fez, só fez porque Daniel passou pela cova. Isto é, a situação de Daniel levou Daniel a uma situação muito melhor do que aquele que estava. No final, ele acabou sendo muito mais reconhecido, o testemunho dele foi muito mais válido, muito mais potente, muito mais abrangente. O rei escreveu para as nações todas, sabe o que é isso? E Daniel sem precisar fazer nada. O rei estava fazendo tudo. A situação que Daniel enfrentou naquela cova de leões foi uma ponte para levá-lo a uma situação muito melhor do que aquela que ele estava. Então, quando a gente sai para enfrentar os leões, para lutar com os leões, os nossos leões do dia a dia, a gente tem que lembrar dessas coisas. A gente tem que ter isso na cabeça. A gente tem que estar preparado com esse suporte espiritual que o Senhor nos dá, com esse amparo que Deus vai nos dando. E aí, a gente começa a enfrentar os leões com muito mais confiança, com muito mais segurança. A gente já não entra em pânico, a gente já não se desequilibra, porque a gente vai aprendendo a viver. Vai aprendendo a lidar com a vida. A gente vai amadurecendo. Eu não sei qual é a cova de leões pela qual você está passando, ou pela qual passou, ou pela qual vai passar.
Porque esse negócio de leões é isso. Se não passou e não está passando, vai passar. Porque faz parte da vida. O importante é que saiamos daqui essa noite com essa confiança na mente e no coração. A cova pode estar cheia de leões, mas também está cheia da presença de Deus. Os leões podem ser muito furiosos, mas Deus é poderoso. Os leões podem ter dentes afiados, mas Deus tem mãos fortes. Os leões podem rugir, mas Deus é Deus. Os leões são leões, e o nosso Deus é o Deus que criou os leões. É essa certeza e essa confiança que a gente precisa ter quando cada dia a gente se levanta para matar o leão do dia, para encarar o leão do dia, para enfrentar o leão do dia. Que a cada manhã que levantemos nós pensemos, sim, hoje temos mais um leão para encarar, mais um leão para lutar contra. Mas eu não estou sozinho. Comigo está aquele que é o leão de Judá. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé.